Olá traders, Vini Lang aqui, fiz a atualização do Bitcoin, passando um pouco da análise por Price Action, análise técnica por Elliott e o que eu espero para esse movimento. Antes queria dizer para você se inscrever no canal, até porque, por exemplo, 11 dias atrás eu comentei justamente sobre essa possibilidade aqui do Bitcoin estar fazendo exatamente esse movimento que ele está fazendo. Tem outras análises aqui que as moedas estão seguindo exatamente, tá? Como Link, Sol, BNB, então dá uma olhada nessas análises, tá? Elas seguem válidas. E se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Bora então para a análise do Bitcoin. Então, como tínhamos comentado já, né, essa possibilidade aqui bearish do Bitcoin, precisava de confirmações, tá? Primeiro ponto de confirmação era justamente a gente romper essa região aqui do 104, e o segundo maior ponto, que na minha visão a gente inclusive já teve aqui a confirmação, justamente a gente romper esse fundo aqui, que foi o fundo da Binance, tá? A gente teve uma diferenciação entre o fundo na queda da Binance e de outras corretoras, tá? Eu estou utilizando a Coinbase e hoje, né, a gente teve aqui o rompimento desse fundo na Binance, né? Qual que é a importância disso? A importância disso é que quando a gente tem um volume muito grande que a gente julga ser uma acumulação, esse volume ele só é válido enquanto a gente mantém o preço acima desse volume e preferencialmente rompa para cima. Se a gente passa aquele volume, né, que foi o volume da acumulação, significa que não faz mais sentido aquele volume ser interpretado como um suporte, tá? Então, isso se torna um cenário bearish. Para mim, esse é o cenário que está bem claro aqui no Bitcoin, né? A gente teve essas duas confirmações. Ele era o cenário mais claro desde que a gente rompeu essa região aqui do 061, né? Essa onda B, para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, né, ela poderia estender. E a gente precisava da confirmação. Então a gente teve aqui indícios, tá? Indicações de que poderia ser romper, e agora a gente teve confirmações aqui em 104, na região do 102. Tá, e agora? Qual que é os pontos importantes e chaves aqui do Bitcoin? Bom, primeiramente a região de resistência, tá? Esse Fibo aqui, ele é desde esse topinho, então tem que ir atualizando caso o preço continue caindo. Resistência entre 104 até a região aqui dos 108, tá? Caso o preço vá nessa região, é uma oportunidade de venda, se desfazer, de longs, etc, tá? O ponto que invalida a tendência de baixa é essa região aqui, na região dos 111, tá? Então, presta atenção nessa região, porque é uma região importante, porque todas as altcoins, elas têm mais ou menos esse mesmo cenário, tá? Então, coloquem o tempo gráfico do semanal, o candle do semanal. Tá? Então, isso vai valer aí para Ethereum, vai valer para BNB, vai valer para diversas moedas, tá? Enquanto elas mantiverem o preço abaixo desse candle do semanal, a pressão vendedora continuará forte, e antes da gente ter um volume significativo de fundo, que nem a gente teve aqui, a gente deve seguir a tendência de baixa, tá? Então, não tem por que querer, né, ou esperar que o mercado faça fundo sem volume e abaixo dessa região, tá? A gente tem todo esse movimento também com a dominância subindo, o que deixa ainda mais preocupante com relação às altcoins. Então, voltando aqui no Bitcoin, né, qual que seriam os pontos importantes? Essas resistências que eu comentei, e quando a gente pensa em extensões, a gente tem esses pontos aqui como os pontos chaves, tá? Eu destacaria principalmente essa região aqui próxima a 94 mil, tá? Porque é o alvo desse AB aqui, inclusive aqui também eu tinha comentado mais para frente aqui na análise sobre esse alvo aqui desse AB, né? Sempre que tem uma onda A para uma onda B, o alvo do movimento é 100%, então por isso que é aqui 1. E temos confluência aqui, né, desse 1, 2 aqui, nessa região aqui próxima, então, a 94 mil, tá? Então, 94 mil a 93.500 é o preço que eu acredito que devemos chegar nessa pernada de baixa, então, muito cedo para pensar em compras, preço médio, coisa assim, tá? A gente tem aí uma tendência de baixa bem clara com relação aos volumes, e um caminho bem claro aqui que o preço deve estar seguindo, uma vez confirmando o rompimento dessas regiões importantes que eu comentei antes, tá? Quando a gente fala análise de sentimento, a gente tem liquidações, tá, que são relevantes, podem segurar o preço no curto prazo,
Porém, essas liquidações aqui, elas não são suficientes, tá? A gente precisa não só liquidações, mas a gente precisa ver o mercado parando de gerar essa liquidez acima. Então, no momento que a gente tem liquidações, mas a gente continua o mercado e continua adicionando mais liquidez abaixo, a gente vai seguir caindo, tá? Então, o CVD, nesse caso, eu considero mais importante, a gente ainda não tem divergências aqui no CVD. Então, isso demonstra força, tá? Então, esse fundo não é menor que esse fundo, ou seja, esse movimento é um movimento forte, tá? Então, o CVD está forte, não há motivos para acreditar que a gente já formou o fundo ou está próximo do fundo, mesmo com essas liquidações aqui, tá? Por quê? Não tem divergência no CVD e a gente tem aumento do Open Interest aqui, com provavelmente as pessoas entrando em long, tá? Então, provavelmente a gente deve lateralizar ou cair. Se corrigir, vejo como oportunidade para shortar tanto altcoins quanto Bitcoin. Tem várias oportunidades ao longo do mercado, tá? Principalmente de short, considerando essa questão que eu comentei para vocês, da importância desse range aqui no topo do semanal, tá? Então pensem que enquanto a gente estiver abaixo desse range, no topo do semanal, coloquem no semanal, vocês vão ver várias moedas que deixaram volume acima, tendência de baixa, pressão vendedora forte. Se a gente tiver uma retraçãozinha, a gente tem um bom stop justamente em cima do candle do semanal, provavelmente a gente pode ter boas operações, tá? Isso é válido principalmente antes da gente ter um volume de fundo, tá? Então a gente precisa de um volume de fundo para identificar fundo, ok? Então gerenciem o risco e comente aqui embaixo qual está sendo a estratégia de vocês para operar nessa tendência de baixa. Então, até mais.